Olá, tudo bem? Nesta aula você vai aprender a implementar OKR em 5 passos básicos. Eu sou Mariano Montoni, consultor da Promove e esta é uma aula do Promove Online Coaching. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão inscrever-se e lembre-se também de clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. OKR significa Objectives and Key Results, ou Objetivos e Resultados-Chave. OKR tem origem no MBO, Management by Objectives, criado por Peter Drucker em 1954. O OKR que conhecemos hoje foi desenvolvido a partir do MBO por Andy Grove, um dos cofundadores da Intel, em 1968. Em 1974, John Doerr juntou-se à Intel e aprendeu tudo sobre OKR. Posteriormente, Doerr veio a integrar um dos primeiros grandes investidores do Google, tornando-se um dos conselheiros do Google desde os primeiros dias. Foi Doerr que apresentou aos fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, a OKR. A implementação de OKR no Google ajudou a empresa a crescer de 40 funcionários em 1999 para mais de 60 mil funcionários nos dias de hoje. OKR continua sendo usado com sucesso no Google para alcançar os seus objetivos. Foi o reconhecimento do OKR como um dos fatores de sucesso do Google que ajudou a popularizar essa metodologia em empresas de todos os tamanhos, principalmente em startups. O grande sucesso do OKR está na sua simplicidade. Nesta aula, eu vou mostrar para você 5 passos básicos para implementar OKR na sua empresa e ajudar você a acelerar o seu negócio. O primeiro passo é definir os objetivos de alto nível. O recurso mais importante das pessoas é o tempo, e esse tempo é limitado. Então, não tente abraçar o mundo e resolver todos os problemas da sua empresa de uma única vez. Procure entender o que é mais crítico hoje para o sucesso do seu negócio e priorize o que você deseja alcançar. A definição dos objetivos de alto nível é a fundação do OKR. Então, a correta definição desses objetivos é decisiva para o desenvolvimento do seu negócio. O horizonte de planejamento dos objetivos de alto nível deve ser sempre trimestral. Mais do que isso, é muito difícil prever quais iniciativas são necessárias para alcançar os objetivos. Além disso, a demora em alcançar objetivos pode ser desestimulante e desmotivar a equipe. A definição e o acompanhamento do alcance dos objetivos trimestrais vão ajudar a avaliar o que deu certo, o que não deu certo e ajudar também a definir os objetivos do próximo trimestre. Normalmente, os objetivos são definidos pela alta gestão, ou C-Level. Isso não quer dizer que a opinião de outras pessoas não deva ser considerada, mas geralmente são 2, no máximo 3 pessoas responsáveis por definir o que é crítico para ser alcançado na empresa no próximo trimestre. Vou te dar 2 dicas muito importantes para você usar na definição dos objetivos de alto nível. A primeira dica é definir objetivos que ajudem de forma complementar a alcançar sucesso no seu negócio. Por exemplo, você pode definir objetivos usando diferentes visões. Uma visão poderia ser uma visão financeira, como aumentar o faturamento da sua empresa no trimestre. Uma outra visão pode ser do ponto de vista do cliente, como aumentar a satisfação do cliente. E um terceiro objetivo poderia ser do ponto de vista operacional, como reduzir retrabalho, que significam perdas e desperdícios relacionadas ao seu negócio. A segunda dica é avaliar a definição dos objetivos respondendo às seguintes perguntas. O objetivo é claro e específico? Evite objetivos muito abrangentes e difíceis de serem compreendidos pela equipe. O objetivo é mensurável? Quantifique a sua meta para saber se você alcançou total ou parcialmente aquele objetivo. O objetivo é viável? É realista?
É importante fazer com que sua equipe saia da zona de conforto. No entanto, os objetivos eles devem ser viáveis, ao mesmo tempo que desafiadores, considerando as capacidades atuais da sua equipe. Nessa figura, eu vou mostrar 3 exemplos de objetivos que poderiam ser adotados por qualquer empresa desenvolvedora de software. O primeiro objetivo é aumentar as vendas em 20%. O segundo objetivo é aumentar o NPS, ou Net Promoter Score, para 75 e 100. E o terceiro objetivo é aumentar a velocidade ou capacidade de entrega das equipes em 30%. O segundo passo é desdobrar os objetivos de alto nível em projetos e resultados-chave. Após definir os objetivos de alto nível, é hora de você decidir como que esses objetivos vão ser alcançados. Para isso, você precisa entender e definir os trabalhos que precisarão ser concluídos nos próximos 3 meses para que ao final do trimestre os objetivos de alto nível possam ser alcançados. É importante também definir as pessoas que serão envolvidas nesses trabalhos, bem como os resultados-chave para avaliar o sucesso do trabalho em cada um dos meses. Os resultados-chave são o que você quer alcançar com o seu projeto. Então, quando for definir o projeto, procure garantir que o alcance dos resultados-chave vão ajudar a atingir o objetivo de alto nível. Outro ponto importante é evitar ter muitos projetos. Você tem que lembrar que as pessoas não vão estar dedicadas 100% do tempo nesses projetos, pois o trabalho do dia a dia da empresa não pode parar. Então, uma sugestão é você definir no máximo 2 projetos para cada pessoa. É importante também garantir que a equipe que vai atuar nesses projetos tem autonomia e os recursos necessários para realizar os trabalhos. Quando for definir os seus projetos, lembre-se de definir um líder que será responsável por motivar a equipe e garantir que o trabalho seja realizado. Por exemplo, nessa figura são apresentados os projetos associados a cada um dos exemplos dos objetivos de alto nível que mostrei para você no passo anterior. Como pode ver na figura, para cada objetivo foi definido um projeto em termos de equipe e resultado-chave. Para o primeiro objetivo, de aumento das vendas, a equipe é formada pela Kênia, do marketing, a Juliana, do design, e o Mariano, de vendas, que é o líder desse projeto. O resultado-chave deste objetivo é conseguir vender 50 novas assinaturas do plano mensal do produto. Para o segundo objetivo, de aumento do NPS, a equipe é formada pela Kênia, do marketing, e David, da área de Customer Success, que será o líder do projeto. O resultado-chave deste objetivo é conseguir tratar 100% dos feedbacks dos clientes detratores e passivos ou neutros. Para o terceiro objetivo, relacionado ao aumento da velocidade de entrega da equipe, a líder é a Analia, que é a arquiteta-chefe dessa empresa, David, que é o Scrum Master, e Mariano, que é o desenvolvedor. O resultado-chave deste objetivo é conseguir cobrir 80% do código com testes unitários automatizados. Neste exemplo, eu defini apenas um resultado-chave para cada um dos objetivos. No entanto, é comum ter 2, 3 ou até 5 resultados-chave associados a cada um dos objetivos de alto nível. É o conjunto de resultados-chave que vai ajudar a alcançar o objetivo de alto nível no final do trimestre. Lembre-se também que OKR é somente para coisas novas e inovadoras, como novos produtos e ideias. Então evite colocar o trabalho diário da sua empresa no OKR, pois isso pode desvirtuar o uso da metodologia para o seu negócio. Para saber se você definiu bons resultados-chave, responda novamente aquelas perguntas que eu comentei no passo anterior. Os resultados-chave são claros e específicos? Os resultados são mensuráveis, quantificáveis? E os resultados são desafiadores, mas viáveis de serem alcançados no período pela sua equipe? Se você respondeu sim para todas essas perguntas, então você está pronto para ir para o terceiro passo da implementação do OKR. O terceiro passo é definir metas mensais.
Agora que você já sabe o que precisa ser feito para alcançar os objetivos do seu negócio, delegue à sua equipe a responsabilidade de definir resultados chaves para serem alcançados em cada um dos meses. No exemplo que eu mostrei, vamos assumir que estamos no primeiro trimestre do ano. A imagem a seguir vai mostrar o desdobramento dos resultados chaves dos objetivos de alto nível para os meses de janeiro, fevereiro e março. Para o primeiro objetivo de aumento de vendas, os resultados chaves de janeiro são definir o perfil do público-alvo, persona do produto e configurar página no site com a jornada de compra do produto. Para o mês de fevereiro, os resultados são construir cases de sucesso dos clientes com o uso do produto e criar conteúdo e imagens do plano mensal de assinatura do produto. Para o mês de março, os resultados-chave são fazer campanha no Google Ads e Instagram que gere pelo menos 1.000 visitantes com orçamento de R$ 1.000 e conseguir vender 50 novas assinaturas do plano mensal do produto. Para o segundo objetivo de aumento do NPS, os resultados-chave de janeiro são fazer levantamento de todos os feedbacks dos clientes detratores que tiveram avaliação menor ou igual a 6 e fazer levantamento de todos os feedbacks dos clientes passivos e neutros que tiveram avaliação 7 e 8. Os resultados chaves de fevereiro são analisar a causa raiz dos problemas reportados nos feedbacks dos clientes e executar ações para remover as causas raiz dos problemas. E para o mês de março, os resultados-chave são responder os feedbacks dos clientes informando o resultado das ações executadas para tratar os problemas reportados e conseguir tratar 100% dos feedbacks dos clientes detratores, passivos e neutros. Para o terceiro objetivo, de aumento da velocidade de entrega das equipes, os resultados-chave de janeiro são realizar treinamentos nas equipes em testes automatizados e configurar o SonarQube com regras para avaliar a cobertura de testes unitários. O resultado-chave de fevereiro é implementar testes unitários nos códigos existentes e os resultados-chave de março são implementar testes unitários nos códigos novos e conseguir cobrir 80% do código com testes unitários automatizados. Ao alcançar as metas mensais, você vai aumentar muito as chances de alcançar os objetivos de alto nível no final do trimestre. Ter metas mensais ajuda a motivar a equipe a alcançar os objetivos do trimestre e também a criar um senso de urgência na realização do projeto. A ideia por trás das metas mensais é definir um prazo viável para conseguir alcançar as metas definidas, mas sem atrapalhar o dia a dia do negócio. Bom, agora que você já definiu as metas mensais OKR, lembre-se de divulgar o planejamento para a empresa. Você pode fazer uma apresentação para todos os envolvidos, mostrando os objetivos de alto nível definidos para o trimestre, bem como os projetos e resultados-chave mensais. O quarto passo é fazer o acompanhamento semanal dos projetos. Não adianta só definir os projetos e metas para serem alcançadas nos meses e esperar que no trimestre você vai ter os seus objetivos alcançados. É muito importante acompanhar semanalmente por meio de reuniões rápidas de no máximo 15 minutos para verificar se as equipes estão tendo os recursos necessários para executar os trabalhos e conseguir atingir as metas mensais. Nessas reuniões, é importante envolver a gerência para que ela possa agir rapidamente na tomada de decisões para ajudar a resolver os problemas encontrados. Somente assim você vai conseguir eliminar esses problemas e caminhar para o alcance dos objetivos do trimestre. Agora que você já tem os seus projetos definidos e estão sendo acompanhados semanalmente, vamos para o último passo da implementação do OKR. O quinto e último passo é a avaliação e divulgação dos resultados dos projetos. Ao final de cada trimestre, cada equipe deve avaliar se os resultados-chave dos projetos que elas estiveram envolvidas foram alcançados. A equipe pode fazer essa avaliação de várias formas. Por exemplo, pode atribuir um valor de uma escala de 0 a 10. Uma forma mais simples é usar níveis de smileys ou carinhas. Por exemplo, uma carinha alegre, uma carinha triste ou uma carinha neutra.
cada equipe então coloca um smiley ao lado do resultado-chave, indicando se o resultado foi alcançado totalmente, parcialmente ou não foi alcançado. Para exemplificar este passo, vou mostrar para vocês um exemplo de avaliação de resultados chaves para um dos objetivos que mostrei para você no passo anterior. Para o objetivo de aumento de vendas em 20%, os resultados chaves de janeiro eram definir o perfil do público-alvo e configurar a página no site com a jornada de compra do cliente. O primeiro resultado foi avaliado com uma carinha neutra, pois houve uma demora em definir o perfil do público-alvo, ou a persona do produto. Devido a essa demora em definir o perfil do público-alvo, não foi possível realizar a configuração da página no site com a jornada de compra do produto, e por isso esse resultado foi avaliado com uma carinha triste. Para o mês de fevereiro, os resultados chaves eram construir cases de sucesso dos clientes e criar conteúdo e imagens do plano mensal de assinatura do produto. Os resultados chaves alcançados foram a meta do mês anterior, que era a configuração da página no site com a jornada de compra do produto, e por isso esse resultado foi avaliado com uma carinha alegre, e o segundo objetivo, ou resultado-chave, de construção de cases de sucesso dos clientes com o uso do produto, foi avaliado com uma carinha neutra, pois foi construído somente um case de sucesso. E o terceiro resultado foi a criação de conteúdo de imagens do plano mensal de assinatura do produto, que foi realizado com sucesso e, por isso, teve uma avaliação como uma carinha sorrindo. Para o mês de março, os resultados chaves eram fazer campanha no Google Ads e Instagram, que gere pelo menos 1.000 visitantes com orçamento de R$1.000 e vender 50 novas assinaturas do plano mensal. O primeiro resultado foi avaliado com uma carinha neutra, pois as campanhas conseguiram alcançar somente 700 visitantes. Já o segundo resultado foi avaliado com uma carinha alegre, pois apesar da meta ser 50 vendas, foi alcançado um número expressivo de 40 vendas de assinaturas do plano mensal do produto. Agora que todos os projetos foram avaliados, você pode divulgar os resultados chaves alcançados no trimestre para todos da empresa. Comemore e celebre todos os resultados alcançados, mesmo que parcialmente. Não procure encontrar culpados para os resultados não alcançados. Use esse momento para aprender sobre os problemas e traçar novos objetivos de alto nível, projetos e resultados chaves para ser alcançados no próximo trimestre. É o processo contínuo de tentativas, sucessos e fracasso que vai fazer você conseguir acelerar o seu negócio na direção que você deseja. Então, resumindo, estes são os 5 passos básicos para implementar OKR na sua empresa e conseguir alcançar os seus objetivos. Se você estiver conseguindo que o OKR funcione, você vai conseguir entregar mais coisas e você terá certeza de estar fazendo as coisas certas. E isso é muito importante para o sucesso do seu negócio. Existem várias formas de implementar OKR. A forma que eu mostrei é uma forma simples e prática para você começar imediatamente a implementar OKR na sua empresa. Vou adorar ouvir de vocês outras ideias e sugestões de como implementar OKR. Então deixe aqui embaixo os seus comentários. E para dar aquela força no nosso canal, clique no botão inscrever-se e lembre de marcar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Um abraço e até a próxima!